Vamos nessa, começando mais um podcast, eu, Lohane e Gabriel, com o tema Atrair e Integrar, como lidar com novos membros. E vamos começar o nosso podcast. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: qual que é a importância de atrair novas pessoas para um ministério? As mulheres começam, Lohane. Acho que a primeira coisa é por causa do crescimento espiritual e amadurecimento da fé, né? A integração ajuda o novo membro a compreender doutrina, o valor das práticas da igreja. E aí vem a questão do discipulado, né? Através do discipulado, do estudo, também vem a convivência e ele aprende a viver a fé de forma mais sólida, né? E comprometida. Romanos 12:5 fala: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Por quê? Porque através da integração se junta em unidade, né? Sim. E também pelo sentimento de pertencimento, sabe? Quando a pessoa é acolhida, integrada, o novo membro, ele deixa de se sentir um visitante, sabe? E se sente parte da família. E isso cria um vínculo de amizade, confiança, cooperação. E aí vem também a questão da comunhão, né? A integração promove harmonia entre os irmãos, né? Quando todos estão integrados, se conhecendo, eles entendem o propósito comum, sabe? Quando há mais união, menos divisões. Show de bola. Gabi? Para mim, a importância de atrair e integrar sobre a família igreja, sabe? Quando a gente mostra para os novos membros, uma nova pessoa que está conhecendo a igreja, o corpo de Cristo, que é mais que uma igreja apenas, sabe? Como uma liturgia, mas uma família espiritual, sabe? A importância e isso influencia muito de como Jesus andou aqui na Terra, ele mostrou isso. E a importância disso para mim é o crescimento, né? Quanto mais pessoas se agregam na família de Cristo, isso é o resultado do que a nossa igreja tem vivido. A gente começa a pegar na mão um do outro e é aquilo, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Então, para mim, eu acho que é muito sobre essa questão de unidade, sabe? Sim, eu já acredito que o reino não pode parar, né? Então, a importância de atrair novas pessoas é para isso, né? Que a gente precisa passar o bastão e entregar o legado para as pessoas novas, né? Porque vai chegar uma hora que nós vamos ficar velhos também e a gente precisa passar o bastão. Então, eu acredito que a nossa igreja tem vivido muito isso, né? De ser uma igreja que tem bastante pessoas da terceira idade e eles já estão passando o bastão para a gente que está chegando, e a nossa ideia é atrair mais pessoas, tanto para o crescimento, para quando também a gente ficar mais velho, a gente ter para quem passar o bastão, né? E agora, a próxima pergunta é: depois que uma pessoa chega, na opinião de vocês, o que vocês acham para essa pessoa fazer parte, para ela se sentir parte do corpo de Cristo junto com a gente? Qual que é a opinião de vocês referente a isso? Depois que a pessoa chegou, como ela faz para se sentir parte disso? A inserção em pequenos grupos ou ministérios. Tipo assim, a pessoa começa a se sentir parte quando ela participa ativamente, né? Então, eu acho que incentivar a entrada dessas pessoas em coisas que acontecem na rotina da igreja. Eu sei que na nossa igreja em si, a gente ainda não tem essa visão de pequeno grupo, que é um projeto futuro. Sim. Mas eu penso assim nas atividades da igreja. Tem uns cultos, tem culto no lar e tudo mais. Quando essas pessoas começam a ser integradas, elas começam a se sentir parte, porque elas realmente estão participando daquilo que está acontecendo, né? Sim, na sua opinião, e tudo que tem. Eu ainda não tinha terminado, mas tá bom. Perdão, pode continuar, por favor. É que deu uma cortadinha. Desculpa. Vou resumir toda a minha fala dizendo que o envolvimento gera o pertencimento, o senso de pertencimento. Então, quando as pessoas estão envolvidas naquilo,
isso gera nelas um senso de pertencimento. E isso faz com que elas continuem. Show de bola. E você, Gabi? Para mim, o sentimento que a gente precisa causar nessas pessoas é de pertencimento, sabe? Como a Lu falou, a participação em pequenos grupos, o discipulado e acompanhamento pessoal, a participação em ministérios e eventos da igreja também, e amizades sinceras dentro da igreja, sabe? Onde você não tem filtro para você se relacionar com o corpo de Cristo. Sem integração, muitos se perdem, e a comunhão é o solo onde a fé cresce, né? E se fortalece no meio de nós. Então, para mim, eu vejo que é muito sobre essa questão de encaixar a pessoa onde ela se sinta bem e acolher, sabe? De uma forma onde, se a gente está olhando para Cristo, nós iremos abraçar essa pessoa, sabe? E fazer com que ela se sinta pertencente da família. Sim, exatamente. É o que eu realmente penso também, né? Depois de uma pessoa que chegar, pra gente fazer ela se sentir parte, tendo o relacionamento e o vida na vida, né? Da gente conseguir estar junto e ter tempo de mesa para entender, né? Porque hoje eu vejo que no Evangelho, né? Até mais ou menos da nossa idade, né? Pessoas da nossa idade, assim, de juventude, muitos jovens chegam feridos, né? E a gente entender esse momento deles, respeitar e fazer essas feridas serem curadas e colocar eles em novas práticas, eu acho que é o essencial, né? Pra gente, como cristão, fazer isso, né? E agora uma pergunta minha, assim, pessoal, né? Principalmente para Lohane, que hoje é líder dos jovens da nossa igreja, e também para o Gabriel, que tem um ministério de evangelismo. Lohane, como que você faz hoje no Ministério de Jovens, né, já vendo que os jovens hoje se dispersam rápido, né, preferem outras atividades do que esse protótipo de igreja? Como que você faz hoje para manter eles ativos assim e sempre ter essa questão de relacionamento, eles estarem sempre integrados? Teve alguma coisa, algum ponto-chave que você entendeu na nossa juventude que tipo assim, se eu fizer isso, eu acredito que dá certo, e tem dado certo isso? Primeiro, eu tenho acompanhado, né, algumas pessoas de perto, algumas pessoas que, né, se abriram para poder participar mais ativamente. Eu tenho também acompanhado outras pessoas além disso, mas a questão não é nem essa. A questão é que eu separei um tempo apenas para estudar mais ou menos o que estava acontecendo na nossa igreja, né, em específico, claro que foi a sua pergunta. E a partir disso, e de perceber quais eram as coisas que estavam fazendo as pessoas se dispersarem, eu percebi que a gente precisava de algo que proporcionasse o relacionamento, entendeu? Investir em relacionamentos, investir em tempo de qualidade. Por quê? Nós recebemos muitas pessoas de outras igrejas que vieram junto com o pastor, e essas outras pessoas vieram com uma outra rotina, um outro pensamento, um outro estilo de vida, um estilo diferente até mesmo na questão de adoração. De maneira nenhuma, essas coisas que eu citei são coisas negativas. Eles trouxeram muitas coisas boas para nós. Mas é inegável que quando chegam pessoas novas, algumas outras pessoas que já estão aqui ficam um pouco assustadas, e as pessoas que chegaram também. Então, com esse choque de realidade, eu observei que meio que criou uma barreira entre os grupos aí, né? A famosa panela. Então, no momento que eu tenho feito, além de acompanhar algumas pessoas no um a um mesmo, né? Investir em atividades que vão proporcionar relacionamento. A gente fez, né, a primeira edição disso, apesar de não ter tido muitas pessoas, mas as pessoas que estiveram aqui, eu já percebi que deu uma quebrada em algumas coisas. Então, quando tiverem as próximas edições, eu acredito que cada vez mais nós vamos estar próximos. E tem uma coisa muito interessante também que a gente quer fazer, inclusive eu conversei com o Gabriel sobre isso, né, porque ele é uma pessoa que eu gostaria de caminhar mais próxima em relação a essas questões mais pro lado espiritual, de fazer uma sala de oração, né, aqui na igreja.
antes dos cultos de domingo, a gente se reunir na sala dos jovens e ter um momento para gerar algo no mundo espiritual também, né? E eu sei que isso também vai ser algo que vai proporcionar não só um relacionamento de discipulado, mas também um relacionamento e uma cultura de oração e uma cultura de adoração, que eu acho que isso também foi algo que se perdeu não só na nossa igreja, de um modo geral. Você olha, por muita influência da mídia, por muita influência de más companhias, hoje tudo está um pouco diferente do tempo que eu era adolescente e jovem, né? Então eu percebo essas coisas. Só que o que mais a gente precisa ter, acima de tudo, é o amor pelas pessoas e paciência. Porque a gente, às vezes, não vai acertar de primeira. Sim. A gente não vai ganhar um coração de primeira. A gente não vai quebrar uma barreira de primeira. Entendeu? A gente tem que entender que algumas coisas é processo. Você vai vir hoje, você vai fazer um negócio hoje, talvez não sejam todas as pessoas que estejam com você. Mas você não pode desistir, entendeu? Muitas pessoas pegam e fazem um grande evento, aí vou fazer, aí as pessoas não vêm junto, vou desanimar, vou largar tudo, mas não é isso que Deus quer da gente, sabe? Deus quer perseverança, e pela nossa perseverança, os nossos liderados começam a perceber que a gente não está desistindo, entendeu? Então hoje, depois de um tempo muito longo aí que eu estive num deserto em relação à liderança, eu consigo observar alguns frutos já se apresentando. Isso é pouco, por enquanto mas são frutos que eu sei que foram gerados num ambiente de muito choro e de muita oração, sabe? Então acho que é isso, relacionamento é tudo. Se você não tem relacionamento, você não tem crescimento. Não tem acolhimento, não tem mais nada. Sim, e uma pergunta que eu já queria já fazer para você também, Lohane, do Gabriel falar sobre isso também. Como que você descobriu que com essa galera que chegou, né? Porque parece que, pelo que eu entendi, o pastor chegou com a galera e já tinha os jovens da igreja que você já era líder, né? E chegou o pessoal junto com o pastor, né? Uma galera da juventude junto com ele. Como que foi... como que você conseguiu enxergar para passar para eles essa cultura de pertencimento e de ambas as partes também, né? Tipo assim, vocês estão chegando agora, vocês fazem parte, vocês pertencem a essa igreja, e para vocês que já estão, a gente precisa dividir aqui e fazer eles pertencerem também da mesma forma que vocês pertencem. Como que foi esse processo assim? Eu ainda estou nesse processo, porque algumas coisas demoraram um pouco para acontecer, porque como eu falei na pergunta anterior, eu separei um tempo para poder observar o que estava acontecendo. Olha, teve um dia que eu me dispus a sair com a galera aí, a gente foi lá para Paulista, fui junto com eles, eu aceitei, né, participar um pouco do Luz nas Ruas, para poder fazer parte um pouco deles, do ambiente deles, da cultura deles, da visão deles. Isso foi muito legal, só parei mesmo porque eu não tinha como participar das coisas, então foi opcional ter saído para não atrapalhar o ministério. Mas eu quis estar no meio, entendeu? Envolvida, para ver como pensam, o que falam, qual é a ideia deles. Tanto que eu tive vários papos assim profundos com o Gabriel, exatamente para entender, poxa, o que eles pensam, o que eles fazem, qual é a visão que eles têm de reino de Deus e tudo mais. Só que eu já conheço a galera que tá do lado de cá. Sim. Então, eu não digo que eu ainda venci isso, porque eu não venci. Eu ainda estou no processo, porque a gente está caminhando agora de uma forma diferente. Então, a gente mudou toda a estratégia, entendeu? Que a primeira estratégia não deu certo. Por quê? Tem pessoas que ainda estão feridas, tem pessoas que estão machucadas, tem pessoas que nos bastidores feriram uns aos outros, entendeu? Não sou muito fã dessa pessoa. Então, a minha caminhada hoje é para primeiro quebrar o gelo, entendeu? Então, eu ainda não venci esse processo, eu ainda estou numa caminhada, mas hoje eu já consigo caminhar com um pouco mais de força, porque eu sei que tem gente que também percebeu e está caminhando. Então, Lohane, então a sua
sua perseverança, então, tem dado resultados, né? Resultados positivos referente a isso, entre essa unidade, né? Como eu falei, eu ainda estou no processo, então isso ainda não acabou. É uma caminhada bem pequenininha, são coisas mínimas que eu já consigo perceber. Então pode ser que outras pessoas não estejam percebendo nada, mas na questão espiritual eu já consigo perceber muita coisa, né? Algumas coisas que já começaram a ser quebradas. Então, eu nem terminei, né? Nem posso dizer que, venci, arrasei. Mas o fato de estar perseverante nisso é que me dá essa sensação de que eu estou fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer. Minha filha, muda a estratégia, porque o que você estava fazendo antes não estava dando certo. Agora você faz isso aqui. É isso aqui que vai dar, entendeu? Então, acho que o caminho é por aí. Show de bola. E agora, a vez do Gabriel, né? Que veio junto com o nosso pastor, né? Como que foi, Gabriel, essa sua chegada? Como que foi esses primeiros passos na igreja? E hoje, você já se sente fazendo parte, integrado, atraído, né? Até pelo Ministério de Jovens, ou até mesmo pelo ministério que você exerce, né? Que é ser músico também. Conta um pouco pra gente como que foi isso. Perfeito. Então, eu e a galera veio de uma igreja que, querendo ou não, onde a gente construiu esse relacionamento. Não tinha uma juventude forte dentro da igreja, onde a gente se empenhava em evangelismo, em atrair, integrar, ou até discipular dessas coisas. Não tinha muito forte isso. E quando nós chegamos, isso se tornou mais forte, né? A gente acabou fortalecendo esse laço de comunhão, de amizade, de pertencimento mesmo sobre o ambiente. Só que também tinha essa questão da panela, né? Porque quando você não tem, pelo fato de você ser muito novo, às vezes também, e você não tem muito essa visão de, cara, só de atrair só as pessoas, sabe? Isso prejudica, né? Prejudica muito as pessoas que querem entrar ali. E nós, quando, né, houve essa transição de igreja, essa mudança, e nós saímos também feridos da igreja também, então foi algo, cara, a gente precisa só sair daqui porque o Senhor está direcionando e a gente vai. E aí a gente, né, veio primeiro eu e minha irmã, e aí a gente começou a ir nos cultos de quarta, que era mais dos idosos e tudo mais. Hoje em dia cresceu, né, expandiu, tem sido um culto maravilhoso de doutrina, que o pastor tem cuidado de nós, ensinando. Mas para entrar, e até hoje, cara, eu posso dizer que eu estou nesse processo de pertencimento de todas as áreas, até do Ministério de Jovens, de tudo, do Ministério de Louvor, porque, cara, você veio de uma cultura totalmente diferente para você entrar em outra, onde já existiu pessoas que construíram, sabe? Construíram uma amizade, uma comunhão ali, e é um pouco fechado, né? Ainda a gente tem buscado o direcionamento do Senhor de como lidar, de como fazer. E o Senhor tem falado, cara, porque muitas vezes você vai ter que chegar, abraçar, querendo ser abraçado, porque o Senhor trabalha nisso. Enquanto você abraça querendo ser abraçado, o Senhor está te abraçando, sabe? E ter essas experiências tem sido diferente, mas também muito bom, porque tem nos ensinado muita coisa mesmo. E eu posso dizer para vocês que até hoje eu ainda não me sinto 100% pertencente, porque faz parte, é um processo. Eu tive quase a minha vida inteira na outra igreja, então saí de uma igreja totalmente diferente para ir para uma outra, que também teve algo diferente, uma construção ali de laços, sabe? Algo que foi uma base, digamos dizer assim, né? Para você entrar ali é diferente, cara, porque não tem como falar. É a mesma coisa de alguém que veio do Maia para integrar na outra igreja que eu tava. É a mesma coisa. Ô, Gabriel, agora eu tenho uma pergunta para você. O fato de vocês terem vindo feridos da outra igreja,
não deu uma dificultada, assim, um pouco na integração com a gente? Porque, assim, quando você tá ferido, parece que todo mundo vai te machucar, sabe? Uhum. Isso aconteceu com você? Tipo, tipo assim, é que todo mundo, a gente fez isso aqui, né? Assim que a gente entrou na igreja, a gente teve uma conversa entre nós. Entre o pessoal ali, a galera. E eu falei, cara, é um tempo novo. O Senhor tá... E, de fato, o Senhor vai tratar essas feridas ao processo da caminhada. Eu mesmo não imaginava que, sei lá, eu estaria vivendo tudo isso, estar em lugares onde o Senhor tem me colocado. E a vida também, dos meninos também, sabe? Então, pelo fato de, talvez, a gente não ter sabido, como eu posso dizer, a gente não soube lidar com como é que eu posso dizer? Com a questão de atrair e integrar, sabe? Porque dessa vez é a gente que precisa ir, tá ligado? Sabe? É tipo isso, é eu que preciso me impor. Normalmente, as pessoas que estavam se impondo quando a gente tinha a nossa igreja, o nosso ministério, era muito assim, sabe? E, pelo menos, ao meu ponto de vista, pelo menos não comigo, eu não sei eles totalmente, e eu tenho observado algumas coisinhas e tenho buscado entender um pouquinho da mente de cada um, mas pelo menos meu e da Fê, não, isso não acabou me atrapalhando ou trazendo empecilhos, né, para integrar. Só que faz parte, é porque você saiu de uma outra cultura para ir para uma outra também, que é diferente, onde a gente era muito... Quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha acabado de perder meu irmão. Eu disse, né, que eu fui muito bem recepcionada pela irmã Fátima, eu, minha família e tudo mais. Só que depois, eu tava com minha família, só que depois, quando eu fiquei assim, sozinha, com a juventude, eu não me senti parte. Eu demorei um tempo até eu fazer amizade aqui, eu tava sozinha, eu não tinha uma galera comigo. Eu tinha acabado de perder meu irmão e tal. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, eu posso dizer que sim. Então, eu tive que literalmente mandar uma mensagem pra Jéssica e falar pra ela assim, me passa o endereço da sua casa, que eu vou na sua casa pra gente ser amiga, tá? Eu preciso ter amigos aí. Eu fiz isso, pode perguntar pra ela. Falei assim, eu preciso ter amigos na igreja, preciso congregar e eu não tô suportando mais ficar assim, sozinha. Eu não tô me sentindo parte de nada. Então passa seu endereço aí que eu tô indo aí. Aí elas ficaram assustadas, né? Tipo assim, esse é o jeito, né? Aí eu cheguei lá de carro, falei, oi, tudo bem? Eu falou, Rani, vamos ser amigos, todo mundo? Foi isso. Aí a gente pediu uma pizza e a nossa amizade começou aí. Põe o dedinho aqui, vamos cruzar o dedo aqui pra gente ser amigo. Fiz isso porque eu tava aqui já há mais de 2 meses, vindo em todos os cultos e tipo assim, eu entrava muda, saía calada. Isso foi um diferencial pra você, né? Foi um romper, né? Mas nem todo mundo tem esse jeito, né? Eu obriguei... Não, totalmente. Mas pra você ver, hoje tem sido difícil. Eu acredito que quem chega ferido, chega totalmente fechado, achando, sensível, concordando, né? com a Lohane, Sim. A pessoa chega, tipo, já de esquerda, no sentido do quê? Não vou me abrir pra ninguém, porque eu vou me machucar também. E aí as pessoas vêm com uma boa vontade de te integrar, de até tentar alguma coisa, mas às vezes o coração ferido não se abre, e aí você não se abre, e a outra pessoa percebe que você não se abre, aí não consegue chegar, entendeu? Então isso é uma barreira. Faz sentido. Faz sentido, muito. Mas foi um tempo edificante que a gente teve aqui agora, com essas trocas de experiência. E eu, como parte, né, da Primeira Igreja Batista do Jardim Maia, tenho visto, né, faço parte da juventude também, mesmo morando longe assim, tenho visto esse diferencial de que esse tempo de mesa, esse tempo de relacionamento tem dado muito certo e tem integrado a galera. Já dá para perceber que os muros estão sendo quebrados e está começando a construir pontes aí, ter relacionamento, que é isso que a gente precisa ter, né? A gente precisa unir forças, porque o reino é muito grande e a gente precisa unir forças para conseguir chegar em vários objetivos, que eu sei que a gente tem muita coisa para contribuir com o reino.
Esse momento foi maravilhoso. Queria que vocês falassem aí as suas considerações finais, já caminhando para o encerramento, já se despedindo. Pode começar, Lohane. Pode repetir, por favor, eu não escutei. Opa, vamos lá. A gente já está caminhando para o final aqui do nosso podcast. Eu queria ouvir as suas considerações finais, se você tem mais alguma coisa para falar, agradecer. Seu momento. Na verdade, eu vou... Peraí, que eu já falo. Só um momentinho. Então eu vou passar pro Gabriel. Deixa o Gabriel falar primeiro. Pode falar pra ele falar primeiro. Gabi, suas considerações finais. Se você tem mais alguma coisa para falar, para agradecer, ou o que você achou desse momento que nós tivemos. Vou deixar aqui uma mensagem, né? Vamos nessa, começando mais um podcast, eu, Lohane e Gabriel, com o tema Atrair e Integrar. Como lidar com novos membros. E vamos começar o nosso podcast. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: qual que é a importância de atrair novas pessoas para um ministério? As mulheres começam, Lohane. Acho que a primeira coisa é por causa do crescimento espiritual e amadurecimento da fé, né? A integração ajuda o novo membro a compreender doutrina, o valor das práticas da igreja. E aí vem a questão do discipulado, né? Através do discipulado, do estudo, também vem a convivência e ele aprende a viver a fé de forma mais sólida, né? E comprometida. Romanos 12:5 fala: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Por quê? Porque através da integração se junta em unidade, né? Sim. E também pelo sentimento de pertencimento, sabe? Quando a pessoa é acolhida, integrada, o novo membro, ele deixa de se sentir um visitante, sabe? E se sente parte da família. E isso cria um vínculo de amizade, confiança, cooperação. E aí vem também a questão da comunhão, né? A integração promove harmonia entre os irmãos, né? Quando todos estão integrados, se conhecendo, eles entendem o propósito comum, sabe? Quando há mais união, menos divisões. Show de bola. Gabi? Para mim, a importância de atrair e integrar sobre a família igreja, sabe? Quando a gente mostra para os novos membros, uma nova pessoa que está conhecendo a igreja, o corpo de Cristo, que é mais que uma igreja apenas, sabe? Como uma liturgia, mas uma família espiritual, sabe? A importância e isso influencia muito de como Jesus andou aqui na Terra, ele mostrou isso. E a importância disso para mim é o crescimento, né? Quanto mais pessoas se agregam na família de Cristo, isso é o resultado do que a nossa igreja tem vivido. A gente começa a pegar na mão um do outro e é aquilo, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Então, para mim, eu acho que é muito sobre essa questão de unidade, sabe? Sim, eu já acredito que o reino não pode parar, né? Então, a importância de atrair novas pessoas é para isso, né? Que a gente precisa passar o bastão e entregar o legado para as pessoas novas, né? Porque vai chegar uma hora que nós vamos ficar velhos também e a gente precisa passar o bastão. Então, eu acredito que a nossa igreja tem vivido muito isso, né? De ser uma igreja que tem bastante pessoas da terceira idade e eles já estão passando o bastão para a gente que está chegando, e a nossa ideia é atrair mais pessoas, tanto para o crescimento, para quando também a gente ficar mais velho, a gente ter para quem passar o bastão, né? E agora, a próxima pergunta é: depois que uma pessoa chega, na opinião de vocês, o que vocês acham para essa pessoa fazer parte, para ela se sentir parte do corpo de Cristo junto com a gente? Qual que é a opinião de vocês referente a isso? Depois que a pessoa chegou, como ela faz para se sentir parte disso? A inserção em pequenos grupos ou ministérios. Tipo assim, a pessoa começa a se sentir parte quando ela participa ativamente, né? Então, eu acho que incentivar a entrada dessas pessoas em
em coisas que acontecem na rotina da igreja. Eu sei que na nossa igreja em si, a gente ainda não tem essa visão de pequeno grupo, que é um projeto futuro, Sim. Mas eu penso assim nas atividades da igreja.